Esse silêncio não é um castigo, é uma mensagem. E se você aprender a lê-lo, acredite, o poder volta para suas mãos. Sou Andrea Vermon, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Você está há dias olhando para uma tela preta, uma conversa que parecia viva, cheia de promessas e que agora é um mausoléu digital. E nesse silêncio ensurdecedor, sua mente não para. Ela grita: o que eu fiz? O que eu disse? Por que ele foi embora assim? Você se culpa, se analisa, se destrói, procurando um erro, uma frase, um gesto que justifique a ausência dele, mas está buscando respostas no lugar errado. E se eu te dissesse que não há nenhum erro a buscar? Se eu te dissesse que esse silêncio que te tortura não é uma porta que se fechou na sua cara, mas um mapa que ele está te entregando sem saber, é uma linguagem oculta que até hoje ninguém te ensinou a decifrar. A maioria das mulheres acredita que o silêncio de um homem é sinônimo de rejeição, de desinteresse, um castigo por algo que fizeram. E essa é a armadilha que as mantém sofrendo, esperando uma resposta que nunca chega como elas querem. Mas esse silêncio não é o final. É uma mensagem brutalmente honesta sobre o estado interno dele, sobre seus medos e, sobretudo, sobre o poder que você tem na equação. Hoje, não vamos falar do porquê ele foi embora. Vamos falar do que o silêncio dele está revelando sobre você. Porque se você aprender a lê-lo, eu prometo algo. Não só recuperará a paz, recuperará o controle. O poder volta para suas mãos, mas de uma forma que você jamais imaginou. Vamos ser brutalmente honestas. Esse telefone não é um simples aparelho eletrônico agora. É uma extensão do seu sistema nervioso. Cada vibração fantasma no seu bolso provoca um microinfarto de esperança. Cada notificação real que não leva o nome dele é uma pequena decepção que vai se acumulando, criando uma camada de ansiedade fria no seu peito. Você abre o aplicativo, olha a foto de perfil dele, a última hora de conexão. Você se transforma em uma detetive do digital, buscando pistas no passado para explicar um presente silencioso. Você relê a última conversa de vocês uma e outra vez. Foi essa brincadeira? Talvez eu tenha sido intensa demais aqui. Devia ter esperado mais para responder. Sua mente, que há alguns dias era um lugar feliz, cheio de planos e possibilidades ao lado dele, se converteu em uma sala de interrogatório onde você é a única suspeita. Esse fenômeno, essa desaparição súbita após uma conexão intensa, é a pandemia emocional da nossa era. Sempre existiu, mas a tecnologia o acelerou e magnificou. Antes, a ausência era física. Agora, é um vazio digital visível, um lembrete constante de que você está sendo ignorada. E é tão devastador porque ataca diretamente a raiz da nossa necessidade de validação e pertencimento. Te faz sentir invisível, te faz sentir substituível, te faz duvidar da sua própria capacidade de julgamento. Porque se algo que parecia tão real pode evaporar sem deixar rastro, em que você pode confiar? Aqui é onde quero que você pare e respire, porque vou te apresentar a ideia que vai mudar as regras do jogo. A premissa central de tudo que vamos ver hoje é esta: o silêncio dele não é, na maioria dos casos, uma medida do seu valor. É uma medida da própria pressão interna dele. A intensidade e a conexão que vocês compartilharam não foram o problema, foram o gatilho. Ele não fugiu de você, ele fugiu da emoção e da expectativa que essa conexão provocou nele. Estamos programadas para acreditar que mais conexão é melhor, que a intimidade é o objetivo. Para um homem na fase inicial, uma explosão de intimidade pode ser percebida como uma ameaça à liberdade dele, à identidade dele, à capacidade dele de estar à altura. E o instinto primário dele, diante de uma ameaça,
não é falar, é se retirar, é se enfiar na caverna para analisar a situação em silêncio. Portanto, a promessa que eu faço não é um truque de manipulação para que ele volte correndo, é algo muito mais poderoso. Eu prometo que ao final você entenderá a anatomia dessa retirada. Compreenderá o que acontece na mente dele quando ele sente que as coisas ficam reais demais, rápidas demais. E o mais crucial, revelarei como sua reação instintiva, esse desejo tão humano de buscar clareza e reafirmação, é precisamente a gasolina que alimenta a necessidade de distância dele. Você vai descobrir que o poder para mudar toda essa dinâmica não reside em enviar a mensagem perfeita, mas em fazer algo que parece impossível agora, entender o poder da sua própria calma. Vamos transformar sua ansiedade em magnetismo. Agora que desativamos a camada superficial da ansiedade e estabelecemos que o silêncio dele é um sintoma e não um veredicto, é hora de fazer algo que a maioria das pessoas nunca faz. Vamos cruzar para o outro lado do espelho. Não podemos continuar analisando a situação com nosso próprio manual de instruções. Temos que desaprender o que queremos saber sobre conexão e intimidade e aprender a ler o mapa de um território emocional completamente diferente. Quero que você imagine por um momento que a mente feminina e a masculina são dois sistemas operacionais distintos. Não que um seja melhor que o outro, simplesmente estão programados com uma lógica fundamental diferente para processar um tipo de informação muito concreta: a pressão emocional e o estresse que a tomada de decisões importantes gera. O sistema operacional feminino, em termos gerais, funciona como uma rede neural interconectada. Quando nos deparamos com uma dúvida, uma emoção intensa ou um problema, nosso instinto primário é nos expandir. Buscamos conectar, falamos com nossas amigas, processamos os sentimentos em voz alta, escrevemos em um diário, buscamos conselho. A conexão não é apenas uma ferramenta para encontrar a solução, ela é a solução em si mesma. Ao compartilhar, ao nos sentirmos escutadas e compreendidas, a carga emocional se dissipa, a oxitocina flui e encontramos clareza. Nosso sistema foi projetado para a corregulação, resolver em comunidade, sentir no plural. Por isso, desde nossa lógica, o silêncio é a máxima agressão. É um corte de conexão, uma negação de ajuda, um ato de isolamento que para nós é sinônimo de castigo ou de uma profunda hostilidade. Se uma amiga nossa estivesse passando por dificuldades, a última coisa que faríamos seria deixá-la em silêncio por dias. Seria impensável. E por isso, quando um homem nos aplica esse mesmo silêncio, nosso sistema operacional interpreta uma só coisa: alerta vermelho. Há um problema grave comigo. Agora apague tudo isso por um instante. Vamos instalar o outro software. O sistema operacional masculino, quando se depara com esse mesmo nível de pressão e uma conexão intensa com você, é uma fonte de pressão enorme, mesmo que seja positiva. Não se expande, ele se contrai. É um recolhimento estratégico, como um ouriço que se transforma em uma bola de espinhos, não para atacar, mas para proteger um interior vulnerável que está em pleno processo de recalibração. Ele não busca a corregulação, ele busca a autorregulação através do isolamento. O cérebro dele não está programado para resolver a incerteza emocional falando sobre ela, mas analisando-a em solitude. A esse espaço de contração eu chamo de laboratório interior. Imagine uma sala branca e insonorizada no centro da mente dele. Quando a conexão com você passou de algo casual e divertido para algo significativo, uma luz de alarme se acende no cérebro dele. Essa luz não diz perigo, ela diz decisão importante à vista. E para tomar essa decisão, ele precisa entrar no laboratório dele.
Dentro dessa sala, não há espaço para dois. Ele não consegue processar os próprios sentimentos e os seus ao mesmo tempo. É um processador monotarefa. Ou ele foca no problema ou foca na comunicação. Não consegue fazer ambos de uma vez. Quando você envia uma mensagem perguntando o que está acontecendo, para ele é como se alguém batesse na porta do laboratório enquanto ele está realizando um experimento químico de alta precisão. Você o interrompe. Gera mais estresse e contamina os resultados da análise dele. Não é que ele não queira falar com você, é que neurologicamente ele não consegue processar o dilema interno dele e gerenciar uma interação emocional com você simultaneamente. E qual é o experimento que ele está fazendo dentro desse laboratório? Ele está trabalhando com uma só pergunta. A pergunta mais importante que um homem se faz antes de comprometer sua energia e seu futuro emocional com uma mulher. Ele não se pergunta, eu gosto dela? Essa pergunta ele já respondeu e a resposta é sim. Por isso ele está no laboratório. Ele não se pergunta, ela é bonita, é inteligente? Essas caixas também estão marcadas. A pergunta que define tudo, a que ressoa nas paredes daquela sala branca, é muito mais primitiva e fundamental. A ideia de uma vida com ela me dá energia ou me tira energia? Estar ao lado dela representa um refúgio de paz, onde posso recarregar para conquistar o mundo, ou representa uma segunda frente de batalha, uma fonte de drama e gestão emocional que drenarão os recursos que preciso para minha missão. Essa é a chave de tudo. Um homem se sente profundamente atraído por uma mulher que ele percebe como seu oásis, seu porto seguro. Ele não busca mais um problema para resolver. Ele busca a solução para todos os problemas, encarnada em uma energia feminina serena e estável. E isso não tem nada a ver com ser uma mulher submissa ou sem caráter. Pelo contrário, tem a ver com sua própria plenitude. Ele não está lá dentro pensando nos seus defeitos. Ele está observando, desde a distância do silêncio dele, como você gerencia a ausência dele. Sua reação ao silêncio dele se transforma, sem que você saiba, na peça de informação mais importante de todo o experimento dele. O fato de ele ter se retirado para o laboratório não é um sinal de desinteresse. Pelo contrário, é o sinal mais claro de que você está se tornando alguém importante. Agora, a pergunta é: sua reação a essa importância demonstrará a ele que você é a calma na tempestade dele ou a tempestade na calma dele? Estabelecemos o cenário. Ele está no laboratório interior dele, em um processo de análise solitário. E a pergunta central que flutua no ar é se sua energia soma ou subtrai na vida dele. Agora quero que você preste muita atenção, porque vamos entrar no momento exato em que 99% das relações potenciais entram em curto-circuito para sempre. É o ponto de inflexão. E ocorre quando o nosso sistema operacional feminino, baseado na conexão, colide de frente com a necessidade de isolamento dele. É aqui que cometemos o erro mais nobre e, ao mesmo tempo, mais destrutivo de todos. Tentamos solucionar o silêncio dele. Esse impulso, que eu chamo de impulso de reparação feminino, nasce de um lugar bom, nasce da empatia. Pensamos, talvez ele esteja mal, talvez ele precise saber que estou aqui. Se eu não escrever, ele vai achar que não me importo. Tenho que manter a chama viva. Nosso instinto grita que o silêncio é um vazio e que os vazios devem ser preenchidos. E armadas com essa lógica impecável para nosso sistema operacional, pegamos o telefone e aí, com as melhores intenções, detonamos a bomba que queríamos desativar. Vamos desmantelar as duas táticas mais comuns que vêm desse impulso. 2 mitos que sabotam o desejo de forma fulminante. Mito 1, a sutil semente de lembrança. Ou o tudo bem parece inofensivo, não é? Uma mensagem curta, casual. Oi, só passando para te cumprimentar, espero que tudo esteja indo bem. Ou um meme engraçado que te lembrou dele. Ou uma pergunta sobre aquela série de que vocês falaram.
Aparentemente é um gesto de baixo risco. Da sua perspectiva, você está sendo amigável, está mantendo uma ponte de comunicação. Você acredita que está lembrando sutilmente a ele da sua existência de uma forma leve e sem pressão. Agora vamos voltar à porta do laboratório dele. Ele está lá dentro, concentrado na análise. O telefone vibra. Ele olha, vê sua mensagem. E o que você enviou como uma semente de lembrança, ele recebe como uma notificação de demanda. O cérebro dele não decodifica o conteúdo literal da sua mensagem. Ele decodifica o subtexto energético. E o subtexto que ele lê é: seu silêncio me gera ansiedade e não sou capaz de gestioná-la sozinha. Então transfiro a responsabilidade de me acalmar para você. Interrompa seu processo e me atenda. Embora sua mensagem seja a mais casual do mundo, o mero fato de você enviá-la no meio do silêncio dele envia um sinal inequívoco de necessidade. Demonstra a ele que o espaço dele, a necessidade de processar dele, te incomoda. E nesse instante, na equação mental dele, você acabou de passar da coluna de energia positiva para a digestão emocional requerida. Você se transforma em trabalho, se transforma em uma tarefa pendente, e um homem não fantasia ter uma relação com uma tarefa pendente. Pense nisso. O desejo masculino floresce no terreno da liberdade. Ele precisa sentir que te escolhe livremente, não que responde a uma obrigação ou a uma tentativa de apaziguar sua ansiedade. Cada lembrete que você envia é um pequeno tijolo no muro da obrigação. Você acredita que está construindo uma ponte, mas na verdade está construindo a jaula dele. E a reação instintiva dele diante de uma jaula, por mais dourada que seja, é buscar a saída de emergência mais próxima. Essa mensagem inofensiva não só não resolve nada, como dá a ele a resposta que ele estava buscando no laboratório. Estar com ela requer manutenção emocional constante, drena energia. E com essa conclusão, o experimento terminou. Mito 2. A lógica do desinteresse. Se ele não me procura, é porque não se importa. Esse é o mito mais doloroso e o mais enganoso, porque se baseia em uma meia-verdade. Se um homem quer, ele procura. Sim, é verdade. Mas essa frase omite a parte mais importante da equação. Um homem procura aquilo que admira e respeita, não aquilo que precisa ser resgatado. Sua reação ao silêncio dele se transforma na prova de fogo para essa admiração. Deixe-me explicar a diferença fundamental entre interesse e investimento. Ele pode estar muito interessado em você, no seu físico, na sua inteligência, na química de vocês. Mas esse interesse ainda não se converteu em uma decisão de investimento emocional. A retirada dele para o laboratório é precisamente o processo de deliberação sobre se vale a pena fazer esse investimento. Quando você interpreta o silêncio dele como falta total e absoluta de interesse, você entra em pânico, e do pânico você age. Talvez você não envie uma mensagem direta, mas posta indiretas nas redes sociais. Histórias onde você aparece se divertindo demais, de forma forçada, ou conta a um amigo em comum o quanto você está confusa, esperando que a mensagem chegue a ele. Todas essas ações que nascem do medo ao desinteresse dele só comunicam uma coisa: insegurança profunda. E a insegurança é o antídoto do desejo masculino. Um homem não se sente atraído pela mulher que desmorona sem a atenção dele. Ele se sente magnética, quase misticamente atraído pela mulher cujo mundo continua girando, cujo valor permanece intacto, independentemente de ele estar presente ou não. Seu valor não é uma ação na bolsa que sobe ou desce dependendo de ele te escrever. Seu valor é ouro, é constante. A mulher que entende isso, que aproveita o silêncio dele não para esperá-lo, mas para investir na própria vida, no trabalho, nos hobbies, nas amigas, na paz interior, se transforma em um farol. Do laboratório dele, ele não te vê batendo na porta, ele te vê à distância, brilhando com luz própria. E então a pergunta na cabeça dele muda, não é mais: essa mulher vai drenar minha energia? A pergunta se transforma em:
Como posso fazer parte daquele mundo incrível que ela construiu? Serei eu bom o suficiente para ela? Ao respeitar o silêncio dele, você o obriga a se confrontar com sua ausência. E é na ausência que o desejo e a idealização têm espaço para crescer. Você dá a ele o maior presente que pode dar a um homem nessa etapa: o espaço para que ele sinta sua falta e a liberdade para te escolher. Sua calma se transforma no seu poder mais sedutor. Você é o oásis, não a areia movediça. E a um oásis, acredite, sempre se deseja voltar. Viajamos pela anatomia da sua ansiedade. Entramos no laboratório hermético da mente dele. Desmanchamos os mitos e os impulsos que te levam a sabotar a atração que tanto custou construir. E agora, depois de toda essa jornada, a pergunta original continua suspensa no ar, exigindo uma resposta final, clara e contundente. O que significa realmente o silêncio dele? Qual é a mensagem oculta por trás daquela tela preta? Toda a sua vida te ensinaram a interpretar esse silêncio de 3 maneiras. 3 medos primários que se apoderam da sua mente e a transformam na sua própria câmara de tortura. O primeiro medo é o da rejeição pessoal. Não sou o suficiente, não sou bonita, nem inteligente, nem divertida o bastante. Ele encontrou um defeito em mim, por isso foi embora. O segundo medo é o da competição. Ele conheceu outra. Há alguém mais que dá a ele o que eu não posso, e ele me substituiu. E o terceiro medo, talvez o mais cínico, é o da malícia. Ele está jogando comigo, é um jogo de poder para me desestabilizar e me ter onde ele quer. Quero que você pegue esses 3 medos: o medo de não ser suficiente, o medo de ser substituída e o medo de ser manipulada. Quero que você os visualize e agora quero que entenda a verdade mais importante que vai ouvir hoje. O silêncio dele não significa nenhuma dessas 3 coisas. A verdade oculta, a que muda as regras do jogo para sempre, é esta: o silêncio dele não é uma janela para os sentimentos dele sobre você. Não é um relatório sobre seus defeitos, não é um comunicado de imprensa sobre a nova relação dele. O silêncio dele é um espelho implacável e brutalmente honesto que não está refletindo ele, está refletindo você. Deixe-me explicar essa ideia, porque é o conceito mais poderoso que você pode integrar, não só nas suas relações com homens, mas na sua relação consigo mesma. Quando um homem se retira para o laboratório dele para processar, ele não está ativamente pensando em você a cada segundo do dia. Ele está tentando voltar ao centro dele, à linha de base dele. Mas de forma intermitente ao longo do dia, o subconsciente dele faz uma espécie de ping emocional. Lança uma sonda invisível em direção à ideia de você. Ele não pensa o que ela estará fazendo agora, mas se pergunta a um nível muito mais profundo: como eu me sinto ao pensar nela? E a resposta que ele obtém, a energia que ele recebe de volta, é o reflexo da energia que você está projetando naquele preciso instante. Se na ausência dele seu mundo parou, se seu estado de ânimo depende da notificação dele, se sua energia é de carência, de ansiedade, de espera, o espelho reflete isso para ele. Quando ele faz aquele ping subconsciente, o que ele percebe é um vazio demandante. Ele sente uma espécie de peso psíquico, uma perturbação na força, uma energia de necessidade que puxa ele. E o sistema dele, que busca instintivamente paz e liberdade, interpreta essa energia como uma ameaça. O reflexo que ele vê no espelho é o de uma mulher cuja felicidade depende dele. E essa é a responsabilidade mais aterrorizante que um homem pode imaginar. É uma dívida energética que ele não pediu e que não se sente capaz de pagar. Mas e se ocorre o contrário? E se, quando ele se retira, você se expande? E se você aproveita aquele espaço não para se obcecar com ele, mas para se reconectar consigo mesma da forma mais radical e apaixonada possível? Se você preenche seu tempo com aquele projeto que te ilumina, com aquelas amigas que te fazem rir às gargalhadas, com aquele treino que te faz sentir poderosa, com aquela aula de dança, de cerâmica ou do que quer que nutra sua alma.
Se sua energia não é de espera, mas de plenitude, de autossuficiência, de alegria genuína, quando ele lançar o ping emocional dele, o espelho devolverá uma imagem completamente distinta. Ele não verá um vazio, verá uma luz radiante, não sentirá uma demanda, sentirá uma inspiração, não perceberá necessidade, perceberá plenitude. O reflexo será o de uma mulher tão completa, tão vibrante e tão ancorada na própria felicidade, que a presença ou ausência dele não altera fundamentalmente o estado dela. E isso é o afrodisíaco mais potente que existe para a psique masculina. Então, aqui está a revelação final. Um homem não se apaixona por você durante os encontros perfeitos. Não se apaixona por você durante as conversas de madrugada. Esses são os momentos que despertam o interesse dele. Um homem se apaixona por você na sua ausência. Ele se apaixona pela mulher em que você se transforma quando ele não está. Ele se apaixona do reflexo que você projeta no espelho do silêncio dele. A pergunta que ele está se fazendo no laboratório dele não é: eu gosto dela, mas eu gosto de quem eu me torno ao pensar nela. O pensamento de você o faz se sentir livre, inspirado e em paz? Ou o faz se sentir pressionado, sufocado e irresponsável? Sua reação ao silêncio dele é o que define esse reflexo. O silêncio dele, portanto, não é sobre ele, é o exame final sobre você. Chegamos à verdade nua. O silêncio de um homem é um espelho que reflete a energia que você projeta na ausência dele. Ao entender isso, o pânico se desvanece e é substituído por uma claridade quase vertiginosa. Pela primeira vez, você deixa de ser uma vítima das circunstâncias dele e se transforma na arquiteta da realidade que ele percebe. A pergunta desesperada, o que eu faço para que ele volte, se transforma na pergunta poderosa: como me torno a energia a qual ele e qualquer homem de alto valor deseja desesperadamente retornar? A resposta é, ao mesmo tempo, a mais simples e a mais difícil de executar no meio da tempestade emocional. A estratégia correta não é uma ação, é uma inação magnética. Mas não me entenda mal. Isso não é sentar passivamente para esperar junto ao telefone, sendo corroída pela incerteza. Isso é a energia da carência. A inação magnética é um ato de radicalidade e força brutais. É a decisão consciente de retirar toda a sua energia dele e redirecioná-la 100% para você. É a arte de criar um vazio que, em vez de gerar ansiedade, gera atração. É um silêncio que responde ao silêncio dele, mas um silêncio cheio de poder, de plenitude e de uma paz interior inquebrantável. A seguir, vou te dar o plano de 3 passos para cultivar essa inação magnética. Passo 1. A desintoxicação neuroquímica imediata. Seu primeiro ato de poder não tem nada a ver com ele, tem a ver com seu próprio cérebro. Agora mesmo, seu corpo está inundado de cortisol, o hormônio do estresse. Cada vez que você olha o chat dele, a última conexão dele ou as redes sociais dele, você está se injetando uma nova dose desse veneno.